Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa, e você está no Não Minta Pra Mim, o canal de análise que tem o maior número de acertos, sim, e o mais premiado internacionalmente também. Vamos receber agora mais um prêmio. Em setembro estaremos em Nova York para receber mais um prêmio em relação à linguagem silenciosa se espalhando pelo mundo e o reconhecimento de como ela pode sim ajudar a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Por isso eu te convido a participar da semana Chega de Mentiras, onde nós vamos falar chega de mentiras nas amizades, chega de mentiras no mundo corporativo e chega de mentiras nos relacionamentos. Tema esse que inclusive vai ser da análise de hoje. Então, cadastre-se em nãomintapramim.com.br e aí a gente vai te avisando quando for se aproximando da semana. A semana vai ser logo depois do dia 1º de abril, na primeira semana de abril. Parece longe, mas não é. Se cadastre agora, a partir desse cadastro a gente vai te convidar para algumas lives exclusivas, alguns produtos com preço pequenininho. Caso você não tenha dinheiro nenhum, não tem problema, porque a semana ela é totalmente gratuita. É que nós vamos te ofertar algumas coisas daqui até lá para que você possa chegar até mais turbinado aí na sua experiência e no seu aprofundamento sobre o tema, beleza? Mas se cadastra lá. Não Minta Pra Mim, é grátis, de grátis. nãomintapramim.com.br. E hoje vamos analisar quem? Vamos analisar o caso, como eu disse, é um caso de relacionamento entre um casal de comediantes. Cara, vai ter muita coisa pra gente falar nas considerações de vida. Então fica até o final, porque vai ter muita coisa importante pra gente discutir. Os personagens aqui dessa análise hoje é a Lia Maria, uma alemã, uma jovem alemã, que também é comediante, e o seu marido, ou talvez ex já, o Juliano Gaspar, também comediante brasileiro. Eles se conheceram pelo mundo, me parece que eles se conheceram mochilando ali na Nova Zelândia ou alguma coisa assim, e eles vieram para o Brasil. E a partir daí eles criaram um show de stand-up em conjunto, que era o Bad Trip. E ela também ficou muito conhecida, pois ela gravava trechinhos, pequenos trechos que viralizavam sobre a visão de uma garota alemã em relação ao Brasil. Só que nos últimos dias, se não me engano, no dia 2, 3, agora de fevereiro, ela sai de casa, faz um BO de agressão contra o Juliano. E aí ela faz esse BO, vai para as redes sociais, ela tá com uma tipóia, né, segurando ali o braço, ela tem laudos, segundo ela, comprovando a agressão, apesar que nós vamos ver ali vários hematomas e tal, e também laudos da violência psicológica. Também nós vamos falar sobre isso, não só nas conclusões, como também nas conclusões de vida, e vamos comentar um pouco sobre esse livro aqui, ó, Mulheres que Amam Psicopatas, que é justamente sobre relacionamentos patológicos, que eu tive o prazer de entrevistar Sandra Brown, a autora desse livro e uma das maiores experts do mundo sobre relacionamento patológico, e por coincidência, a linguagem silenciosa ela é muito usada, mas muito utilizada para descobrir, para conseguir identificar um relacionamento abusivo e patológico. Tanto é que a Sandra Brown, ela disponibiliza praticamente 2 capítulos inteiros justamente falando da linguagem silenciosa desses personagens, né, desses abusadores. Por quê? Porque muitas vezes é muito, mas muito sutil, e a mulher, tanto a mulher quanto o homem, elas adentram nesse relacionamento sem ao menos perceber. Então, dito isso, nós vamos analisar o que aconteceu a partir dos vídeos que ambos disponibilizaram na internet. Ela disponibiliza um vídeo, aí depois ele disponibiliza um vídeo, meio que um vídeo resposta, um vídeo com seu relato, a sua visão da história, e depois mais um vídeo dela dizendo que ele está procurando ela e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, quando eu vi isso a primeira vez, foi tão frio, tão explícito e tão dando check num estilo de relacionamento que a gente vai comentar, que eu achei até que fosse falso. Eu falei assim, nossa, mas tá tão dando check, sabe? Tá tão gabaritando um relacionamento patológico que eu falei, será que eles estão promovendo alguma coisa? Será que eles estão promovendo uma ação para que as pessoas tenham foco num relacionamento patológico? Mas parece que não, parece que realmente a coisa é para valer. Mas ele tá muito gabaritado quanto às características de um relacionamento patológico, um relacionamento onde muitas vezes, não sempre, ambos entram nessa seara e acabam não percebendo o quanto que aquilo está sendo extremamente tóxico.
ok? E não esse tóxico que virou modinha, né? Tipo, eles estão num relacionamento tóxico, o macho tóxico, a mulher tóxica e glá, 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 glá. Não, num nível mais responsável em falar desse relacionamento tóxico, porque os dois acabam se agredindo e tudo mais. Então, chega de churumelas, beba água, beba muita água e hoje eu tô precisando, viu? Porque olha, minha garganta já faz uns 5 dias aí que tá extremamente seca e eu tô com uma tossinha insistente. Então, provavelmente eu vou beber bastante água nessa análise. E agora sim, taca ali play. Ai, beba água, beba muita água. Agora sim, taca ali play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante você fazer os 4 passos. Ricardo, quais são os 4 passos? Primeiro, perceba se você realmente está inscrito no canal. Por falta de atividade, muitas vezes o YouTube tira a tua inscrição. Veja se você está inscrito. Depois, habilite as notificações, ou seja, aperte lá o sininho. Antigamente, só isso era o necessário para você ser notificado pelo YouTube. Depois de 1,4 milhões de pessoas, ele não vai identificar todo mundo, ele não vai alertar todo mundo. Você precisa criar um relacionamento com o canal. Como é que eu faço isso? Para você se tornar relevante para o algoritmo. Então, inscreva-se no canal, aperte o sininho. Agora sim, dê o like nesse vídeo. Dê agora, por exemplo. Para agora, dê lá o like nesse vídeo e todos os outros que você assistir no canal. E também comente alguma coisa. Nem que seja assim, ó. Um monte de coisa. Tipo assim, a lasanha está no forno. Pronto, põe um emoji, qualquer coisa, criatura. Ou comente qual é a tua experiência em relação a esse tipo de caso. Você pode ter passado por um relacionamento assim, você pode ter sido a vítima, você pode ter sido o algoz. Sim, acredite se quiser, muitas vezes quando eu faço esse tipo de vídeo, muitas vezes a parte que é a agressora se identifica. E ela se identifica e quer sim buscar ajuda. É uma parcela bem pequena, mas sim, tem pessoas que são agressivas e não percebem que estão dentro desse padrão. E elas também buscam ajuda. Então, se você é uma dessas situações, ou desses personagens, ou dessas personalidades, né? Se você se vê dentro dessa situação, escreva aqui. Vai ser muito importante as outras pessoas também lerem os seus relatos e perceberem o quanto é importante colocar isso para fora e a partir daí buscar a mudança. Beleza? Agora sim, vamos para a análise. Chegando aqui, pessoal, lembrando, esse vídeo não está espelhado. A esquerda dela é aqui, a direita dela é aqui. E vamos para o Taca Ali Play! Olá, eu venho aqui falar com vocês. Então, essa é a Lia Maria. Porque eu tenho recebido muitas mensagens e... Você percebe que o padrão dela é muito frio, talvez pela cultura alemã, talvez. A gente não pode generalizar um país inteiro por conta de algumas características, né? Porque às vezes as características são de regiões. Mas você percebe que ela é muito fria. No outro vídeo, eu acho que há até um pouco de diferença na sua percepção da realidade. Eu acho que ela pode estar até um pouquinho ali dopada, medicada. Aqui é uma coisa mais séria, talvez pela cultura alemã, de quando vamos falar de seriedade, vamos ser mais objetivos, mais pragmáticos, e você percebe ela com pouquíssima movimentação. A gente vai conseguir perceber, mesmo assim, bastante a linguagem silenciosa, mas você percebe que ela está ali praticamente seguindo um protocolo, né? Como se fosse uma denúncia formal. Vamos lá. Você vê, ó, que ela vai buscar a lembrança, é uma coisa que eu não gostaria de estar aqui. Ela faz a trajetória ocular buscando uma lembrança. Ela está congruente com o não, né? Eu não gostaria de estar aqui. Gostaria que isso virasse público. Você vê que ela faz antes disso, ela faz um desdém, tipo, porra, eu não queria que isso virasse público. Depois aqui, ó, incapacidade, vergonha, incompreensão. Mas tô no... De novo, incapacidade. Primeiro ela quase às vezes faz um desdém, depois busca para vergonha, incapacidade. Uma proporção que eu não esperava. De novo, ela vai buscar a lembrança dela. Eu tô passando por um momento muito difícil, muito delicado. Muitas pessoas entraram em contato comigo. Muitas pessoas entraram em contato comigo, ela confirma depois com a cabeça. Querendo saber como eu estou. De novo, você viu? Esse desdém, tipo assim, desdém do quê? Desdém da situação que ela está passando. Ela não queria estar passando por isso. Vamos lá. Eu tô lendo tudo, mas não consigo responder agora. Mas queria tranquilizar vocês porque estou acompanhado por minha família, amigos e profissionais da área da saúde e da área jurídica. De novo, isso daqui é um extremo incômodo, isso daqui é um gesto apaziguador. Ela mordendo os lábios, buscando o que ela vai falar.
lembrando de situações passadas. Eles estão me ajudando para passar essa fase. E num certo momento eu voltaria aqui para conversar com vocês, mas peço que vocês respeitem a minha situação. Olha que interessante, né? A gente vai falar isso depois, mais na conclusão do vídeo, mas muitas vezes quando a gente vê um comediante, a gente acredita que não existe bad trip. E olha que interessante, né? Talvez até de uma forma de pulsão artística, o quanto que a mente humana traduz em obra, né? Traduz naquilo que eu busco, naquilo que eu estou fugindo, naquilo que eu estou me esquivando. Mas esse Bad Trip era o nome justamente do show deles, né? Desse show em conjunto, Bad Trip. Então, muitas vezes a gente acredita que o clown, o palhaço, não chora, né? Que o comediante sempre está com alto astral. E não é uma verdade, né? O comediante, ele simplesmente é uma pessoa, como qualquer outra. Talvez até pior, porque as pessoas sempre esperam que ele tenha uma piada, que ele esteja sempre feliz, contente, tendo uma tirada. E a gente vê isso inúmeras e inúmeras vezes, o quanto que muitas vezes a pressão que eles estejam sempre na good vibes é muito forte, é muito forte. E na realidade, comediantes são simplesmente pessoas, com as suas agruras, com os seus limites, com os seus desejos, com os seus medos, com as suas falhas. E quando isso acontece, principalmente no mundo do entretenimento, dos famosos e mais ainda na comédia, naquele que traz o sorriso, traz o humor, traz alegria, parece que é uma coisa tipo díspare, né? Que é uma dicotomia entre eles e a realidade. Parece sempre que o comediante ele vive sempre fora da realidade. Parece que ele sempre está com a liberdade do clown, né? Do bobo da corte, daquele que pode falar qualquer coisa, que ele está acima do bem e do mal. E na realidade, depois a gente vai citar alguns casos extremamente emblemáticos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, o quanto que parece que a cobrança por eles parecerem estarem sempre felizes e de bem com a vida, quando acontecem essas coisas, o choque é muito maior. Assim como acontece quando a pessoa é muito bem sucedida, quando ela é muito rica, né? Quando ela está no lugar, eu odeio essa modinha agora, esse lugar não me pertence, estou nesse lugar, mas nessa posição que a gente julga como uma posição salutar, sem problemas, tranquilo, no flat, e na realidade não, né? Não existe flat na vida de ninguém, não existe uma base linear na vida de ninguém. Não importa o quanto grana que você tenha, o quanto você parece estar numa posição boa e confortável, a vida sempre vai ser assim. Sempre, sempre. Ela nunca será linear. Vamos tocar pra frente aqui. E agradeço todo o carinho. Você viu que parece que ela está negando? Não, isso daqui é diversos, muito. Agradeço todo o carinho. Isso aqui é diversos, muitos. Até mais. Ela termina até com um sorrisinho aqui, justamente porque ela está falando do carinho. Ó. Agradeço o carinho, que foi bastante e tal. E ela solta aqui um sorrisinho final, justamente daquilo que ela está dizendo, pela acolhida que ela teve. Agora vamos ver o Juliano Gaspar. Vamos embora. Fala, pessoal. Sei que tem muita gente aguardando, né, a minha resposta, esperando eu me declarar. Você vê que ele já começa com um gesto apaziguador, colocando a língua para fora, tal. A princípio parece que ele está muito tranquilo, ele vai ter uns picos aqui de emoção, ele vai chorar e tal, vai se recompor. Tem muita gente que não acreditou nesse choro e recomposição muito rápida. Existem pessoas que são assim, talvez isso até explique o quanto que ele entra e sai das situações, e entra e sai, e talvez isso ajude ele a acreditar que está tudo bem, né? Depois de uma tempestade, o arco-íris vem muito rápido. Talvez não fosse assim na cabecinha da Lia, na realidade não era, mas na cabeça dele funcionava dessa maneira, né? Tipo, vamos fugir da tempestade e quando volta tá tudo bem. E ele vai falar que esse era meio que o padrão dele. Então vamos seguir. Foi uma semana, né, talvez a pior. Olha que interessante, ele também não está com o vídeo espelhado. Quando ele fala de sensações, ele vai para a trajetória ocular das sensações, a sinestesia, que é aqui para baixo à direita. Da minha vida. E aí essa narrativa me trouxe também um pouco de espanto. Essa semana foi uma das semanas assim, das piores da minha vida. Se ele está realmente pensando no casal, se ele está pensando que o que está acontecendo com o casal é de uma maneira externa,
Por que eu não trago o elemento das nossas vidas, do nosso casamento, não, e da minha vida? E já exclui ela como sendo também, já que ele acredita que ela está sendo vítima de uma manipulação, uma persuasão, de uma influência, por que não é das nossas vidas e na própria linguística ele se coloca como ele está tendo um problema? Vamos lá. O mundo caiu na minha cabeça. Olha lá, o mundo caiu na minha cabeça e não nas nossas cabeças, porque se na narrativa ele diz que ele não consegue ver isso, né, que parece que estão articulando para eles dois, por que não na semântica, por que não na própria narrativa, no storytelling, de forma inconsciente eu já jogo os dois dentro do problema, mas não, é ele que está com o problema e destaca ela. Isso me chamou a atenção. Vamos lá. Né? Hoje eu sou o vilão do Brasil e é triste porque... Você vê a trajetória ocular, ele vai aqui para baixo, onde deveria ir, aí depois ele mete a lingona aqui para fora, né? Eu sou o vilão, aí depois já mete a língua aqui para fora e... Dá até um sorrisinho, né? Dá até um pouco de sorrisinho, vem até um pouco aqui do Up the Light, aquele sorrisinho sarcástico. Sempre foi eu e a Lia contra o mundo, né? E aí, automaticamente, já começa eu e a Lia contra o mundo, já dá uma puxada aí de choro. Foi algo que a gente sempre falou, nós dois contra o mundo. E hoje eu estou sozinho. Ele está preocupado porque ele está sozinho. E eu não estou entendendo o que está acontecendo ainda, né? Eu levei um tempo para poder juntar as informações, processar. Se toca, a coisa realmente está de extremo incômodo. Dá para entender o que está acontecendo. Eu confesso a vocês que até agora eu não sei, não entendi o que está acontecendo. Né? A Lia, além de minha esposa, né? Além de estar 7 anos comigo, ela é minha sócia, nós trabalhamos juntos, né? Temos uma vida muito intensa, viajamos muito, né? Dormimos junto, trabalhamos junto, então ele está criando um prólogo para as pessoas que de repente não conheçam o caso, não conheçam eles, e também é de uma maneira bem interessante aí em relação, é quase que uma pseudo-justificativa. Nós vivemos constantemente juntos e tudo mais, então é óbvio que atritos vão surgir e tá tudo bem. Isso é uma verdade. Até pessoas que não trabalham juntos, em algum momento, um casal vai brigar. Ai, Ricardo, mas um casal bem resolvido não briga. Briga, cara, briga. Porra, eu tô casado com a minha esposa há quanto tempo? Esse ano vai fazer 25 anos de casado, olha aí, ó. E a gente briga, cara. A gente tá bem resolvido, a gente se ama e de vez em quando a gente briga. E tá tudo bem. Brigar não significa violência. Brigar significa muitas vezes aparar as arestas. Até porque em algum momento da vida, eu vou ser um cabeçudo, ela vai ser uma cabeçuda e a gente precisa... E a maturidade é que justamente vai trazer isso. É você falar, caceta, fui cabeçudo aqui. Caceta, ela falar, fui cabeçudo ali. E você passar o óleo de novo nas engrenagens. Mas é óbvio que ser humano, em alguns momentos, porque não são máquinas, por mais que você se ache super limpinho e intelectualizado e educado, e sei lá, foi educado aonde? Nas cortes francesas, entendeu? De Napoleão Bonaparte. Você vai fazer algumas merdas, você vai acordar com a pá virada, você vai ser um cabeçudo, você vai ser uma cabeçuda. Por isso que existe a DR, discutir a relação. Agora, discutir a relação não significa chegar à agressão física. Vamos lá. São praticamente 24 horas juntos, né? Que eu acredito que a minha esposa não me aguentaria. Eu falo pra ela. Ela fala assim, será que um dia nós vamos trabalhar junto? Eu falei assim, você vem trabalhar junto comigo, já traz o advogado. Porque é insuportável ficar 24 horas comigo. Nem eu me aguento ficar 24 horas comigo. Como é que ela vai aguentar ficar 24 horas comigo? E discussões acabam Beba água. Acontecendo. Essa do dia 2, né, foi por trabalho. E aí ele põe um marca-texto interessante. E essa foi por trabalho. Você viu que muda a velocidade, muda a relação de tempo e da vocalização, altura. Tem pessoas que trabalham pra gente e a gente teve algumas divergências sobre pessoas que trabalham pra gente. E depois parece que ele quer jogar que essa pessoa ou alguma coisa que tenha a ver com esse quiprocó é que está meio que auxiliando ela e trazendo ela e tirando ela dele para esse novo momento, assim. Então por isso que ele acredita que ele desconfia que justamente esse problema de trabalho por conta das pessoas é que está agora trabalhando contra ele, né? Arquitetando contra ele. Mas aqui ele dá um recado interessante, foi por trabalho. Vamos lá. E a gente acabou discutindo, né? E aí... Então, o que é discutir? Você sabe que eu uso essa brincadeira
numas palestras minhas, e até treinamentos, que eu falo assim, o significado das palavras, né? O quanto é importante, cara, isso em relacionamento, isso em venda, isso em persuasão e tudo mais. O que é discutir para você? Então, às vezes as pessoas... E eu falo exatamente isso. O que é discutir para você? As pessoas falam assim, cara, discutir é levantar a voz e tal. Eu falo, jamais, eu nunca levantei a voz para minha esposa. Eu vou lá e soco ela. Aí as pessoas, Por isso eu falo, qual é a relação que eu tenho com as palavras? Né? O que discutir significa para mim e para você? Qual é o grau da discussão? Né? O que significam? Então, a gente começa a entender, a partir daqui, o que é discutir para ele ou para eles. Vamos lá. Para eu não me estressar, porque o que eu costumo fazer quando a gente começa a discutir é sair de casa. Isso que eu acho que é uma coisa muito doida. Juliano, esse já é a primeira bandeira vermelha. É tipo, sair de casa, esse não é a melhor opção para uma DR. Ou seja, a discussão começa, eu saio de casa, quer dizer, a menina fica ali sem saber o que está acontecendo, para onde ele foi beber, ele foi se matar, ele foi sair com as outra mina, né? O que esse cara tá fazendo? Ele foi pra Esbórnia e aí ele volta e tá tudo bem? Ou deixa quando ele voltar eu ficar mais pianinho, porque senão ele pode fazer de novo. Então esse lance já de sair de casa me dá uma análise comportamental muito já num relacionamento que já não está bem. Primeiro que parece que rola uma agressão física e agora esse lance de fugir da discussão e voltar depois. É meio covardia no sentido psicológico mesmo, né? Porque parece que é tipo assim, é Pavlov, né? Sabe aquele lance lá do Pavlov que o cachorro tomava lá um choque lá e era um choque, era uma lâmpada, sei lá, que daí ele salivava, né? Acho que era uma lâmpada, né? Acendia uma lâmpada e dava carne pro cachorro. E aí chegou uma hora que só acendia a lâmpada e ele salivava. Mas teve gente que fez com choque também, enfim. E aí é essa situação, não briga comigo, que se brigar eu saio de casa, hein? E aí criou uma relaçãozinha de Pavlov, né? Ela virou meio que um ratinho de experiência ali, Brigou, e ele falou que já era costume isso. Então, às vezes, imagina quantas coisas essa mina deve ter engolido para que ele não saísse de casa. Porque é pior, né? É melhor eu, de repente, aceitar isso entre aspas, ok? É que meu público é maduro, mas é bom, às vezes, a gente explicar, desenhar, explicar o desenho, porque às vezes tem gente que chega aqui a primeira vez e não entende, né, uma figura de linguagem. Estou dizendo que na cabeça dela, muitas vezes, era melhor ela aceitar do que ter a experiência, por repetição, que ela já tinha visto outras vezes, dele sair de casa e eu sei lá para onde esse homem vai. Vamos lá. Eu não consigo ficar ouvindo e... eu não consigo ficar ouvindo. Discussão é isso, Juliano. É ficar ouvindo, é falar, é chegar a um ponto comum. Eu não gosto de... E muitas vezes chega até nas besteirinhas, né? A gente briga, depois acaba nas besteirinhas. De conflito, não gosto de confusão, eu sempre saio. Cara, aí é que tá. Olha a relação que ele tem em relação a conflito e confusão. DR, discutir a relação, não é um conflito e uma confusão. É justamente discutir a relação. É que às vezes a gente dá a cabeçada e vai se encontrar. Então, de novo, o que é uma relação saudável? É quando você entender que se o outro lado está sendo cabeçudo, entender que você já foi cabeçudo muitas vezes. E não é por conta disso que você vai largar tudo, não é por conta disso que você vai acabar com tudo, não é por conta disso que você vai simplesmente chutar o balde. É ver o quanto que você já foi cabeçudo, ou ver o outro lado sendo cabeçudo, e depois remediando, ou então vindo para o meio campo, e você também fazer isso muitas vezes. Fala assim, não, é verdade, você tem razão. Eu acho que aqui eu me extrapolei, tal. E é óbvio que isso você consegue com maturidade, porque o início das DRs é sempre, não, eu tenho razão, e não tem o ponto do meio, não tem aquele que vai ceder. E tanto na vida, quanto numa negociação, quanto em vendas, eu falo, é melhor ser feliz do que ter razão. Muitas vezes chegar no ponto do meio é melhor para todo mundo. E aqui não há o ponto do meio, há a fuga. Vamos lá. Né? E nesse dia 2, ela não queria... E quando ele fala isso, de verdade, para mim, eu falei assim, cara, não é possível que isso esteja sendo a verdade. Porque ele tá dando tantas pistas, gabaritando tanto por um relacionamento fraco, né? Que tem uma ligação fraca de maturidade, que eu falei, daqui a 2 dias vão vir e vão falar, pegadinha! Nós fizemos toda essa narrativa aqui para mostrar o quanto que existem relacionamentos patológicos, doentios e blá, blá, blá. E então, agora nós mostramos... Porque, cara, ela parece com uma tipóia, né, cara? Com o braço ali. Eu falei, caraca! E não, e ele dá todas as respostas para um relacionamento realmente muito fraco, psíquico. Vamos lá. Queria deixar e beba água. Sair.
né? Ela fechou a porta, me prendeu, né? Aí já chega você vê que aqui ele já está começando a relatar. Realmente existia o embate físico. Em casa, não queria deixar eu sair. Né? Arrancou minha camisa fora, porque a hora que eu consegui sair da porta, ela puxou minha camisa. Tive que voltar para trocar a camisa. Isso ela diz no BO, né? Isso, inclusive, é a parte verdadeira do BO, né? Porque nem tudo nesse BO é verdade. Por isso, inclusive, que eu não estou entendendo o que está acontecendo, né? Porque tem muita coisa ali que parece que ela foi, eu não sei se eu posso dizer induzida a falar, mas não faz... Tem uma constância de colocar a língua para fora. Eu vou dar o benefício da dúvida aqui. Parece que ele tem aqui um padrão de molhar os lábios e tal. Mas a gente não tem conteúdo suficiente, mas pode ser que seja um padrão de molhar os lábios. Mas sempre está nos momentos mais contundentes ali. Mas eu colocaria meia bandeira vermelha. Vamos lá. Não faz nenhum sentido porque não aconteceu, não houve agressão. Então, não houve agressão? Como assim não houve agressão? Né? Esse puxa e bate, e depois ele mesmo diz que a mão dela estava... Então, vamos lá. Na cabeça dele não houve agressão, porque ele acredita que isso não é agressão, né? Que esse quiprocó, essa contusão, né? Contusão mesmo, não é agressão. É o affair, é na temperatura máxima ali dos fatos que as coisas acontecem. Então os dois se agridem. Pode até ser, mas é como eu disse, como é que isso foi construído? Quais foram as pecinhas que foram construídas para chegar? Porque ninguém que está apaixonado, né, e que está conquistando, e eles já estão 7 anos juntos, parte do fall in love, né, do tipo coraçãozinhos todo dia, por um bater porta, empurra, rasga a camisa. Então quais foram os ingredientes que foram sendo aceitos para que esses contatos físicos fizessem parte da discussão? Vamos lá. Eu não sei se ela machucou o pulso dela, né? Tentando me puxar pela camisa, porque ela botou o pé e puxou minha camisa depois. Caraca, botou o pé e puxou minha camisa. Ele acha que tá normal, tipo, tá normal. Eu tava na escada, foi de repente na porta. E aí mete a língua, né, de novo. Abrir a porta e ela fechando. Então, eu sei que a gente só descobriu... Porque Então, cara, Juliano, é tipo assim, porque parece que é uma repetição e é uma tortura psicológica. Tipo, qualquer discussão, eu não aguento e saio fora. Cara, isso é muito violento no sentido de quem fica, cara. Porque imagina, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô aqui, preso aqui, e o outro foi... O que esse cara foi fazer? E é como você mesmo disse, muitas vezes, sei lá, em cidades diferentes, países diferentes, vocês viajam muito, pra onde esse cara foi? E aí é um misto de raiva, de ódio, de cuidar também. Tipo, será que ele vai fazer alguma besteira? Realmente é um relacionamento nada convencional e nada bom. Vamos lá. E o pior de tudo é que ele tá, né, revelando isso. Por isso que eu falei, cara, mas o cara tá revelando tudo. Que ela tinha machucado o pulso à noite. No mesmo dia à noite a gente fez um show no Guarujá e começou a... Então, provavelmente então não era na cidade natal, né? Ele estava no Guarujá, creio eu que eles não são de Guarujá. Então as discussões poderiam acontecer em qualquer cidade do país e do mundo. Cara, o peso de você não saber para onde seu marido está indo é muito pesado. Vamos lá. Para ficar roxo. E no Guarujá ela botou um gelo. E aí uma menina que estava com a gente perguntou para uma pessoa que trabalha com a gente se ela... E o mais louco, né? Que tipo assim, quem reparou não foram eles. Foram outras pessoas que repararam e tentaram cuidar. Ela tinha se machucado, se tinha a ver comigo e alguma coisa, e essa pessoa acabou espalhando um boato que fugiu de proporção, assim, que fugiu de controle. Um boato de que eu tinha agredido a Lia, né? Então... Aí teve uma mexida de braço aqui, né? Vamos ver de novo? Sim, que fugiu de controle. Um boato de que eu tinha agredido a Lia. E aí dá uma mexida de ombro aqui... Ele sabe que é óbvio que foi de uma agressão. Uma agressão com dolo ou com culpa, não sabemos, mas que óbvio foi de uma agressão. Então, a partir do momento que né, a gente viu que estava, né, ficando roxo, a gente foi no doutor consulta, né, para ver, fazer raio-x, fazer ultrassonografia, né, para descobrir o que era. E a gente estava bem, né? A gente já tinha se recuperado, dia 3 dias, né, para descobrir o que era. E a gente estava bem. A gente estava bem, deu uma travada, engoliu a seco, deu uma travada de boca e deu uma engolida a seco aqui. Né, a gente já tinha se recuperado, dia 3 e 4 a gente estava bem.
Já meteu a língua de novo pra fora. E no dia E agregador, não, eles não estavam bem. 4, ela acabou saindo, né, de casa para ficar... E aí que interessante, a gente estava bem, eles não estavam bem, porque a gente viu aqui pela linguagem silenciosa. Aí no dia 4 ela sai de casa, só que daí automaticamente ele fala o quê? Uma noite fora. Na verdade, eu saí, né, fui passar a noite no hotel. Porra, de novo o cara sai de casa e deixa a mina lá sozinha. Pra gente, né, respirar. Pra ela descansar a mente. E aí quando eu voltei no outro dia ela não tava. E a partir daí... Ela cansou, né? Eu não tive mais contato com a minha esposa, né? A Lia tá comigo sempre, né? Eu sinto que eu... Por isso que eu falo, ele foi contando essas histórias, eu falei, gente, não é possível que o cara tá contando essas histórias e não tá percebendo que ele tá relatando um relacionamento extremamente patológico e doentio. Como nasceu esse relacionamento, a quantidade de culpa em relação, e sim, pode ter sido fomentado por ambos. É muito comum essa permissiva acontecer por conta de um lado e de outro, e não somente ser um lado, que chega num ponto que depois não dá para reverter. Mas a coisa é de uma tão naturalidade que ele relata como era o relacionamento deles dois. Como eu disse, depois os psicólogos, os psiquiatras, e eu acho que tem que analisá-los e tem que recebê-lo também e fazer até uma terapia de casal para entender os dois lados e entender. Terapia de casal que eu falo no sentido de uma cariação até. Eu acho que ele tem que ser ouvido, ela tem que ser ouvida, como já foi. Um psiquiatra, um psicólogo tem que fazer uma entrevista técnica com ele e depois até uma cariação. Porque muitas vezes cada um aumenta de uma certa forma. Ah, Ricardo, você está passando pano para ele, você está atacando ela, meu Deus, você viu os hematomas. Gente, eu estou dizendo de uma maneira psicanalítica, de uma maneira onde você vai estudar o caso, independente se você está torcendo para um lado, torcendo para o outro, se você é amigo de um lado, amigo do outro. Eu não posso olhar isso com bandeiras pré-estabelecidas. Eu estou olhando como se os dois chegassem para mim e contassem essa história. Eu teria que fazer isso. Eu teria obrigação de fazer isso. Eu não posso, como um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo, aceitar as histórias simplesmente como elas me vêm, mas fazer. Por isso que a linguagem silenciosa é muito usada hoje por psicólogos, por psiquiatras, psicanalistas, por conta disso. Esse é o ganho. Ou seja, além de eu ouvir a história, o que eu consigo pegar naquilo que não é dito? Qual o confronto? O que eu posso tirar? Até quem faz terapia de casal, qual dos dois está mentindo? Qual dos dois está aumentando? Qual dos dois está floreando mais? Por isso a linguagem silenciosa é muito importante na anamnese, na consulta, na terapia. Sacaram isso? Então, quando eu faço essas perguntas, aqui não é site de fofoca, aqui não é site de torcer, aqui não é site de levantar bandeira de tipo, vamos acusá-lo a todo custo, vamos protegê-la a todo custo e vice-versa. Você entendeu? Ah, mas ele é meu amigo, ela é minha amiga. Aqui nós estamos analisando o que acontece e depois até trazer isso para a nossa realidade. Então, se você está assistindo esse vídeo buscando se eu vou estar do lado de um ou do lado de outro, cara, desliga agora, porque eu não vou estar nem do lado de um nem do lado de outro. Eu vou falar sobre o que está acontecendo e o que a internet está trazendo pra gente e a gente consegue analisar. Sacaram isso? Vamos em frente. Eu sou um E beba água. Vou até tossir aqui, falei pra caramba. protetor da Lia. Isso me chama muita atenção. Vou até colocar de novo aqui pra vocês prestarem atenção comigo, ó. Né? Eu sinto que eu sou um protetor da Lia, né? Isso me chamou a atenção. Eu sou um protetor da Lia. Como assim eu sou um protetor da Lia e ela afastada de você? Justamente por conta de você, ela vai ficar desprotegida. Isso também me acendeu uma bandeira muito grande. Eu sou o protetor da Lia. É porque a gente, desde que chegou no Brasil, quando a gente era mochileiro, a gente viveu nas piores condições possíveis. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha fama, né? E a gente... Ele molha mais os lábios constantemente por conta de um vício mesmo. É mais o vício de molhar os lábios do que uma incongruência aqui. Eu descartaria já a linguinha dele por conta disso. É muitas vezes. E às vezes de forma aleatória. Sacaram? Teve que dormir em quarto de amigo e tal. Então sempre foi um lugar meio zoado e eu sempre tentava proteger ela. E eu sinto agora que eu não estou conseguindo... Né, eu não estou podendo proteger ela. Quer dizer, eu não estou conseguindo proteger ela de você. Sacou a cabecinha dele? E ele relata isso. Né? Porque eu vi que tem acusações falsas, né, na polícia. Eu acho que ela não sabe, ela não tem nem noção do que está acontecendo.
Aí ele tá dando um recadinho, né? Tipo assim, talvez ela não saiba o que tá acontecendo, que tipo assim, é tão grave que vai me prejudicar e muito. Ela não desmentiu mentiras absurdas. Por exemplo, na primeira matéria que Ela não desmentiu mentiras absurdas. saiu, né, nada sai certo na matéria. Normalmente, matérias jornalísticas, eles não são tão fiéis à realidade, né? Eles vão pegando um pouco aqui e taca, né? O ano que a gente se conheceu. Que isso é irrelevante, entendeu? Tipo, o ano que a gente se conheceu. Não sai o país que a O gente país, isso é irrelevante, cara. conheceu, quanto tempo a gente está junto. É irrelevante. Né? Então ele está querendo pegar uns assuntos satélites para dizer, olha, erraram na data, erraram no país, erraram no tempo e não sei o quê. Então as outras coisas também são mentiras. Diz ali que ela é dependente financeiramente de mim, que eu não passo valor de cachê. Isso não existe. A nossa empresa é no nome da Lia, né? Todo o dinheiro que a gente recebe de publicidade, que são as maiores cifras, caem na conta PJ da Lia, né? A gente faz a nota da empresa por essa conta PJ, né? E recebe nessa conta PJ. Então, tudo cai, né? Os maiores caem na conta da Lia, pelo menos há 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. Então, nada daquilo ali é verdade. Então, eu não sei se tem terceiros falando com ela, eu não sei se estão criando um terrorismo psicológico, porque tem muita... Então, né, Juliana, são detalhes, são circunstâncias que não vai no cerne da questão. Receber valores não quer dizer a administração desses valores. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muita gente envolvida nesse caso. Muita gente envolvida nesse caso, que acho que é aqui que ele quer fazer o link agora. Que pode estar interessada em outras coisas, né? Eu não posso afirmar nada agora, a gente vai fazer... Interessado nela? Seria isso que ele está querendo dizer? Né, a nossa defesa e tudo mais. Mas a única coisa que eu queria era que a Lia aparecesse, porque... ela foi tirada de mim. Tem muita gente que fala assim, é verdade, esse choro, não sei. Você vê que ele fica com os olhos marejados, ele tem essa característica de entrar nessa célula, né, nesse campo, onde ele fica muito emotivo, depois ele sai. Vamos analisar isso. Mas é engraçado que ele tá triste por ele. Quer ver? Olha lá. Tristeza, 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 tristeza. Engole seco, olhos marejados, aumenta, você vê que ele está todo vermelho agora. Afastada de mim como se eu fosse um terrorista psicológico. Ela sabe que eu não sou nenhum abusador, ela sabe de tudo isso. Isso com certeza não foi ideia dela. Eu aguardo, eu não quero nem me defender, não quero falar nada contra ela, porque eu sei. Nessas partes é que eu acredito que pode ser que esse cara, ele entrou nessa seara não como um agente abusador, não como esses caras aqui, ó, relatados nesse livro, como eu falei, que aqui a Sandra Brown, ela relata caras que têm um propósito, eles têm um objetivo de transformar aquela pessoa num ratinho de laboratório. São aqueles psicopatas de uma pessoa só, sabe? Tipo assim, eu catei você, agora eu vou destruir você. Fisicamente, mentalmente, né, e tudo mais. Eu vejo ele não com esse objetivo claro. Talvez, de novo, preste atenção. Por isso que era importante ter essa análise, não só o diagnóstico dela, mas o diagnóstico dele. E um bom profissional tiraria isso dele, sem ele perceber, conversando com ele através das crenças dele, das regras dele, da conduta dele. Como é que é o pensamento dele? Como é que é o modus operandi dele? Me parece que ele não tem o dolo, diferente desses caras aqui. Ele não tem o dolo, ele tem a culpa, mas não o dolo. Parece que ele tem esse pode ser de traço de personalidade, pode ser aprendido também. Ele aprendeu que isso é um relacionamento, que isso é uma coisa bacana, normal, que é assim que funciona. É dessa maneira que um relacionamento funciona. Então ele não, de novo, o meu público, que é um público maduro, vai entender isso. Me parece muito que é diferente daquele que busca ter essa escravidão, botar ali na gaiola, ter o meu passarinho dourado só para mim, e aquele que
aprendeu a ser assim ou tem esse traço e não percebe. E aí é uma luta entre o inconsciente e o consciente. Por isso que dá tanto essas mudanças de humor tão rápido assim. Parece. Ai, Ricardo, isso tira a culpabilidade dele? Não, mas isso é muito importante para daqui para frente. Ai, Ricardo, isso vai absolver ele? Não, não vai. A culpa já existe. Mas a gente, na parte da psique dele e o como ele está funcionando em relação a isso, se há ou não tratamento, saca? Se isso é um desvio de caráter, de personalidade já intrínseco, ou é algo que dá para fazer uma terapia e dá para tirar isso da cabecinha dele. Sacaram isso? Vamos lá. Que não é isso que a gente quer, né? A gente está 7 anos juntos. Não é isso que a gente quer. Ou ele tomando as dores por ela, ou ele tomando a decisão por ela. Não é isso que a gente quer. Viajamos o mundo, nunca teve agressão no nosso relacionamento. Não faz nenhum sentido tudo. De novo, para ele tem uma confusão mental absurda sobre o que é agressão ou não. Acabar, apareceu um pedido de divórcio urgentíssimo, que é muito suspeito, né? Ela não pode ter contato com ninguém, o celular dela durante vários dias não ficou com ela. Então, porque se foi diagnosticado mesmo que tem um problema, né, uma dominância mental, né, uma violência psíquica e tudo mais, a primeira coisa é o afastamento do agressor. Essa é a primeira coisa que acontece. E acredito que ela deve ter sido assistida por profissionais extremamente gabaritados aí. O próprio post que saiu no dia dessa matéria tendenciosa parece um post formatado, né? Parece que falaram, né, para ela falar aquilo ali, né? E ela não estava com o celular. Como é que ela escreveu aquela legenda terrível? Então, até o bloqueio, né, das minhas fotos ou do meu Instagram, no Instagram dela, eu acredito que não tenha sido feito por ela, né? Porque o celular dela não estava com ela. Então, todos esses detalhes, tudo isso aí a gente pode provar, né? E a gente vai provar. A única coisa que eu queria mesmo é que a Lia pudesse desmentir as coisas. Porque ela... Olha a preocupação. Eu achei que nesse momento ele falou assim, poxa, eu queria que ela entrasse em contato comigo, nós somos um casal, nós estamos há 7 anos. Não, que ela desmentisse. Ele está preocupado com ele. A única pessoa que estava no dia. Era a pessoa que participou da nossa discussão. Né? E a gente estava bem. Não faz sentido ela sumir, né? Sendo que... Na realidade foi ele que sumiu. E quando ele volta, ela não está em casa. Tá vendo quando ele não percebe as atitudes? Pessoas... Não sei se... E é muito claro para ele, tipo assim, é tão normal que ele não enxerga. Induziram ela a fazer esse BO, mas no próprio dia da discussão a gente foi fazer um show e estava bem, né? Depois da discussão eu saí de casa para ter o ar que eu queria e ela foi atrás, né? Tem muita coisa estranha, tem muita coisa errada e eu quero descobrir porque eu quero ter notícia da minha esposa. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu tô com muito medo porque... Eu tô com medo. Dizem que a família dela já está no Brasil. Eu não sei o que botaram na cabeça da minha esposa. Uma coisa é certa, esse cara tem que ser ouvido. Não sei se já foi ouvido ou não, mas esse cara tem que ser ouvido e tem que ser avaliado, né? Não só pela parte policial da coisa, mas pela parte mental. E tá rolando tudo que tá rolando, que estão falando tudo que estão falando. Logo que a gente brigou, uma outra coisa super suspeita, logo que a gente brigou, eu fui excluído no nosso grupo de trabalho. Sim, você foi isolado de todo esse trâmite de você ter acesso. O e-mail foi mudado, o e-mail Porque, às vezes, pelo nível de dependência que o psicólogo ou psiquiatra percebe, a primeira coisa é afaste do agressor. Porque tendo contato, realmente ela pode ter a recaída. E aqui a gente vê inúmeras recaídas, mas inúmeras recaídas. Vamos lá. Que demoram décadas e a pessoa não percebe. De contato foi mudado, né? E o motivo da nossa discussão, que foi por causa de uma pessoa que trabalha com a gente, é quem está cuidando agora, então... Sacou? Então, esse que é o grande medo dele, né? Que eles brigaram por essa pessoa, que essa pessoa está muito próxima e ela que está na cabeça dele coordenando tudo isso. Eu tenho que entender tudo, eu vou atrás de tudo, eu vou até o fim para descobrir o que está acontecendo com a minha esposa.
Se ela quiser o divórcio, não tem problema. O que está acontecendo com a minha esposa e não acontecendo com a gente. Não, o que está acontecendo com a gente? Qual foi a parada? Onde que a gente não se entendeu? Onde que nós, né? Eu já falei que eu, de forma amigável, pacífica, não tem problema, eu dou o que ela quiser. É nesses pontos que eu acho que ele não tem tanta noção do que ele mesmo fazia. Mas eu tenho que entender se é isso que ela quer. Porque blindaram ela como se tivesse, né, um problema terrível, como se tivesse um relacionamento terrível. E a gente vive um sonho, essa é a verdade. A gente vive um sonho e estão tirando da gente. A gente vive numa área, numa cena artística muito tóxica. Aí a gente sabe disso, a gente já viu várias vezes, várias pessoas tentando se aproveitar da gente. Eu fico com muito medo porque eu não estou lá para proteger ela. Esse lance que eu acho interessante, por isso que ele vem numa normalidade, né, contando de algo que realmente é real, né, no mundo corporativo. Por isso que eu falo, semana chega de mentiras, não minta pra mim.com.br, se cadastra. Chega de mentiras com os amigos, no relacionamento e no mundo corporativo. É onde mais você se ferra, amigão, em você não perceber quem tá querendo puxar o seu tapete. Se cadastra lá, uma semana todinha gratuita para você. Eu vou te ensinar uma porrada de coisa para que você sozinho consiga perceber se você está sendo ludibriado, estão mentindo para você, estão enganando você nas principais áreas, né? A área social, que é os seus amigos, a área sentimental e a área corporativa. Isso tem. Então quando ele está trazendo, aí depois ele fala, mas eu vou protegê-la e tal, e aí aqui de novo, parece que ele coloca tudo numa mesma seara, e como se ela fosse ainda né, aquele ratinho que precisa que você alimente todo dia, que você acenda a lâmpada ali, que você dê a rodinha para ele se divertir. E todas essas mentiras não faz sentido nenhum. Então, se a Lia puder falar comigo ou se posicionar, me acalmaria, porque é o que mais me interessa no momento. Eu ainda acho que esse cara não está enxergando a gravidade daquilo que ele fazia de fato. É isso. Agora vamos para a resposta dela. Eles não estão me respeitando. É engraçado que ele fala, eles não estão me respeitando, não sei quem são eles, mas eu acredito que deve ser só ele, só se tem alguns amigos, alguém tentando entrar em contato. E aqui a gente vê uma Lia diferente, cara. A gente vê uma Lia com raiva, né? Olha para o passado, raiva. Eles tentaram entrar em contato nos últimos dias. Raiva, indignação. Ligações, mensagens, pelo e-mail, pelo Instagram. Aí o ritmo dela tá mudado, parece que ela tá um pouco dopada aqui, talvez medicada. Pelo celular. Tá vendo que ela tá bem mais lenta do que a normalidade dela? Família, amigos. As minhas sessões estão comprovadas pelo laudo médico. As minhas sessões anteriores estão registradas. Nossa, totalmente diferente daquela Lia primeira, né? Nesse ponto tem que tomar um cuidado enorme, porque nesse ponto, se tem alguém realmente querendo fazer a cabecinha dela, aí é um prato cheio para catar e ó, e fazer a coisa. Por isso que assim, familiares chegam junto, toma cuidado. Só os amiguinhos que salvaram, tem que tomar muito cuidado. Familiares ficam com os olhos desse tamanho, porque nessa hora que está vulnerável, que pode realmente alguém que quer tirar uma casquinha, não estou dizendo que está acontecendo ou não, estou dizendo até numa amplitude maior. Toma cuidado. É nessa hora, então os amigos de verdade, a família, toma cuidado, porque é nessa hora aqui que você direciona a cabecinha dessa mulher para onde vocês quiserem. Para onde vocês quiserem, cara. Você pode direcionar essa cabecinha dela aí. Vamos lá. Sabe que é tipo assim, eu vou fazer uma relação. Imagina que você está num náufrago. Se vão jogar uma boia, se vão jogar um toco, ou se vão jogar uma bosta, você vai se agarrar em qualquer coisa. Não importa o que, você vai se agarrar. Então tem que tomar muito cuidado. Quero entrar em contato com minha psicóloga para influenciá-lo. Mas também, se a psicóloga... Por isso que eu falo também, psicólogas. É muito importante, além de saber da psicologia, saber dessa parte manipulativa da hipnose conversacional, dessa parte da sedução, dessa parte que a gente usa na narrativa. Linguagem silenciosa ajuda muito a não só você ver o paciente, se ele está te enrolando ou não, mas como às vezes os familiares, quem está do lado. A gente até emplacou
um estudo de casos assim no Brain Behavior Emotion. Você que é da área de saúde sabe disso. Brain Behavior Emotion, um dos maiores congressos mundiais, sobre a detecção de uma mentira ali que estava vindo junto do paciente para tentar livrar até de um crime ali de assédio. Então é muito importante a linguagem silenciosa dentro do campo da anamnese. Vamos lá. Eu quero paz. Raiva e parece estar dopado. E aí ela mostra, né, uns hematomas, tal, joelho, perna, uns hematomas fortes aí, né, ó. E inclusive alguns parece com tempos diferentes, né? Pelo roxo ali, pela quantidade de roxo, você parece que são tempos diferentes. Então vamos lá. Como eu disse, resumo dessa análise. Ele próprio entrega tudo aquilo que ela disse, né? Das agressões. Ele mesmo trouxe bastante conteúdo, aos quais parece que ele não percebe, inclusive, a quantidade de conteúdo que ele está trazendo. Conteúdo esse que não é uma normalidade num casal, num relacionamento saudável. Lembrando, relacionamentos saudáveis não estão livres de ter a discussão da relação, de perder a cabeça, às vezes bater uma porta. Não, Ricardo, você está normatizando a pessoa bater uma porta, bater... Cara, a vida não é igual o Instagram de pessoas felizes. Não é assim. Eu acho que ninguém aqui é inocente o suficiente para não ver como papai, mamãe, titia, vizinho e tudo mais, vovô e vovó, sempre tiveram em algum momento ali uma rusga, algo para se resolver, e é normal. O que não é normal são as agressões. Ah, mas agressão verbal também é uma agressão? Sim, é. Mas perder o controle é a normalidade do ser humano. Quem não perde o controle é a máquina. Quem não perde, apesar que os carros da Tesla parece que estão perdendo os controles também aí, né? Mas enfim, não perder o controle é uma máquina, né? Um ser humano, ele perde o controle. Por mais zen budista que ele for, ele vai perder o controle. Enfim, agora, a partir daí, se tornar uma agressão ou ser corriqueiro, são outros 500. E parece que ele traz essa normalidade, né? Ah, quando a gente brigava, eu não queria ficar ouvindo, eu fugia, tal, não sei o quê. Tá muito claro, né? Tanto é que estava tão claro, mas tão claro que eu achei que era uma ação publicitária. De verdade, eu achei que era uma ação publicitária, porque estava tão claro. Ela, né, do jeito que estava ali, tipo, né, pragmática, séria, com o braço na tipóia, e ele entregando todo o ouro, né? Tipo, olha, realmente as coisas... Eu falei, cara, isso é uma ação publicitária, não é possível que isso é a realidade. E no fim, é a realidade. Beba água. Minha garganta tá muito seca. Agora, conclusões para a vida. Eu acho que a gente, cara, podia ficar aqui 5 horas falando de vários fios aí da meada. Primeira coisa que eu vejo é o lance: relacionamentos devem sim ser reajustados à rota, né? Você não vai ter a mesma pessoa. O seu marido envelhece, a sua esposa envelhece, o casal envelhece, e por envelhecer a maturidade muda, os desejos mudam, os conceitos mudam. Então ter ajustes de rota são importantes. Você não tem a mesma cabeça com 20 anos, aos 25, aos 30, aos 35, aos 40. Muda. Ai, Ricardo, mas caráter e não sei o que, educação não muda. Sim, mas eu tô dizendo o que traz a DR. Muitas vezes é aquilo tipo, eu não tenho, às vezes, a maturidade, eu não tenho a confiança, eu não tenho, justamente, né, eu não confio muitas vezes, eu quero podar, depois eu falo, puxa, mas não é bem assim, eu posso soltar um pouco aqui a corda, tá tranquilo, expandir o nível de confiança, soltar um pouco algumas coisas, ceder coisas que eu não cedia e vice-versa. Então, há os ajustes de rota. Essa é a coisa principal de um casamento, os ajustes de rota. São normais. São normais. O importante é ter a maturidade para chegar no caminho do meio. Simples assim. Você vai ter que ceder, ela vai ter que ceder e tudo mais. Agora, o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas entram num ciclo vicioso de um relacionamento patológico e doentio e nem percebe. Será que os dois aí já estavam saturados dessa relação toda, só que estava sendo melhor para ele do que para ela? E ele talvez não percebia o quão prejudicial ele estava sendo para ela? Pode ser. Tanto é que tem uma parte ali que eu acredito que traz isso. Por isso que muitas vezes quando cai esse tipo de análise para a gente aqui no canal, eu recebo muitos homens e mulheres dizendo: eu me reconheci nessa situação. Ricardo, como é que eu faço para mudar? É simples, procura um psicólogo comportamental e que seja muitas vezes especializado em sexualidade ou em terapia de casal, que comece com você, depois junta
o outro lado e tudo mais. É muito importante. Sozinho é muito difícil sair. É como eu disse, muitas vezes a gente acredita que existem pessoas perfeitas. E uma dessas são os artistas, são os humoristas, né? Porque todas as pessoas que apareciam na televisão, até pouco tempo atrás, sei lá, é que nem eu falo, era antes do Pânico e depois do Pânico, né? Quando o Pânico começou a mostrar os bastidores dos artistas, né? Como eles chegavam nas festas, as presepadas e tudo mais, a gente começou a ver que os artistas falhavam, erravam. Mas antes, e até hoje tem algumas pessoas que ainda acreditam, né? No que vem como se fosse algo perfeitinho. Então existia uma tríade, né? Todo artista é rico, inteligente e bem resolvido. E aí quando você vê uma situação dessa, você fala assim, nossa, mas eles eram artistas, eles eram humoristas. Cara, Robin Williams, o cara fenomenal, Hollywood, o cara se matou e era um grande humorista. Era um cara que fazia drama também. Aqui no Brasil, né, quantos têm uma relação... O Jim Carrey também aconteceu entrar em depressão. Aqui no Brasil... O Eduardo Stablitt também declarou que tinha depressões e tudo mais, né? Por quê? São pessoas que são muito cobradas. De novo, vem esse cara, você é rico, você é famoso, você é bem resolvido, você é uma pessoa inteligentinha, ainda mais humoristas, né? Que são considerados mais inteligentes, porque são grandes tiradas, rápidas e tudo mais. Mas são seres humanos, iguais a como todos os outros. Foi o Felipe Pontes, né? Que agrediu a mãe lá e tal, aquela coisa toda. E outros tantos, cara, que a gente vê. O próprio Christian Pior, que eu não lembro agora o nome do ator, né, que fazia lá o Christian Pior. Cara, o cara tá com a vida em frangalhos por conta de drogas e um monte de coisa, mas você tem que estar sempre feliz, sempre estar no auge. Enfim, então como eu disse, né, o quanto muitas pessoas famosas, pessoas de mídia, não podem ter a sua bad trip, né, não podem ter o dia do que se sente o cocô do cavalo do bandido. Você sempre tem que estar pra cima, sempre tem que estar feliz, resolvido, e não é assim. Então uma coisa importante para todo mundo é entender que você vai ter problemas em algum momento da sua vida. Sim, você vai ter. E é normal. Você tendo esses problemas não é porque você foi amaldiçoado ou porque a vida é ingrata com você. Simplesmente você está vivendo. Acredite. O Luiz Barsi, o cara que tem mais grana na bolsa, lá tem 4 bilhões, pode ter certeza que ele tem problemas. O Mark Zuckerberg tem problemas, né? O Justus, Roberto Justus tem problemas, Roberto Carlos tem problemas. As pessoas que você acredita que são, nossa, mas são ricas, são resolvidas. Cara, todo mundo tem problema. Eu tenho problema, você tem problema. A diferença é como nós vamos resolver isso. E casais têm problemas também. Então não é será que eu vou ter? Você vai ter. A questão é como é que eu vou resolver isso? Eu vou chutar o balde? Eu vou ser mimizento? Eu vou ser imaturo? E muitas vezes você vai acertar e outras vezes você vai errar. Então, o que não pode ter é uma constância. Uma grande sacada que a gente viu aqui é constância. Você vai ter alguns momentos que o seu marido, a sua esposa, o seu chefe, cara, os seus vão pisar na bola com você? Vão pisar na bola. Vão ser chatos, intransigentes? Vão ser. Agora, o problema é constância. Errar, todo mundo erra. Estar num momento depressivo, não em depressão, porque depressão é uma doença, mas momentos depressivos, você vai ter momentos que você vai se sentir o cocô do cavalo do bandido. E é isso aí, amigão. Agora, saber sair disso, sem agredir os outros, sem trazer isso como uma constância, é que é o pulo do gato. E isso se chama maturidade, isso se chama vida. Então, é não aceitar problemas contínuos resolvidos de forma errada como normalidade. Ter problemas pontualmente e você acertá-los, e algumas vezes acertar essa discussão e errar, é natural de qualquer ser humano. Ninguém tem capacidade unânime, onipresente, onisciente, mesmo sendo um psicanalista, um psiquiatra, um pedagogo, entendeu? Por mais bem resolvido que você vai acertar todos. Você não vai. Agora, o problema é quando isso se torna uma constante. E parece que essa menina estava vivendo esse ciclo, dessa constância de como resolver isso. E isso realmente mina a cabeça de uma pessoa. Então, o que a gente traz para a nossa vida é isso. Tome cuidado se você está realmente vivendo e tendo problemas e sabendo resolvê-los ou não, que é normal, ou você está dentro, sabe, de um tufão onde você não vê saída, onde todos os males sempre vão acontecer e você sempre tem esse mesmo modus operandi que vai te lapidando, vai te minando as forças, vai te destruindo pouco a pouco. E isso sim é patológico, isso sim é abusivo e doentio. E aí você tem que sair dessa. E eu te convido,
Quer ver como é que você pode aprender mais com uma linguagem silenciosa, pode te dar forças e percepção de como você pode sair disso daí? Cadastre-se em nãomintapramim.com.br para você participar da semana Chega de Mentiras. E a pior mentira que tem, sabe qual que é? Mentir para si mesmo. Se cadastra lá. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.